Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, mais uma vez aqui, diretamente do canal do Modesto Neto, com mais um vídeo para cada um de vocês. E hoje vamos falar a respeito dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e das pessoas, dos partícipes que até agora estão sendo condenados, vêm sendo condenados pelo STF. Vou passar a ler matéria a respeito nesta oportunidade. Vamos à matéria. Pois é, gente, mais 15 réus por atos antidemocráticos de 8 de 1 são condenados pelo STF. O Supremo Tribunal Federal, STF, condenou mais 15 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. As acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR, já resultaram no total de 131 condenações. Os réus julgados na sessão plenária virtual, encerrada em 8/3, foram sentenciados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. 5 deles tiveram as penas fixadas em 17 anos de prisão e os outros 10 foram sentenciados a 14 anos de prisão. Vejam que as consequências estão aí. E quem se atreveu a ir sem ter realmente nenhum objetivo naquele dia 8 para Brasília, está vendo realmente ou sofrendo as consequências de seus atos. Intenção era de derrubar governo. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, ao pedir intervenção militar, o grupo do qual eles faziam parte tinha a intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. Ele observou que, conforme argumentado pela PGR, trata-se de um crime de autoria coletiva, execução multitudinária, em que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuem para o resultado. E foi isso que realmente aconteceu. As defesas alegaram, entre outros pontos, que as condutas dos réus não foram individualizadas, que os atos não teriam eficácia para concretizar o crime de golpe de Estado, que eles pretendiam participar de um ato pacífico e que o contexto não seria de crime multitudinário. E por que houve toda aquela quebradeira nos 3 poderes, todos aqueles atos de vandalismo, hein, minha gente? Dá para entender? Provas explícitas. O relator constatou que, entre as muitas provas apresentadas pela PGR, algumas são explícitas, produzidas pelos próprios envolvidos, como mensagens, fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Há também registros internos de câmeras do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF e provas com base em vestígios de DNA encontrados nesses locais, além de depoimentos de testemunhas. O entendimento foi seguido pela maioria do colegiado. Então, realmente entraram numa roubada, mas sabiam que poderia dar nisso, né? Quem faz errado, mesmo que acredite que esteja certo, mesmo assim vai pagar, caro amigo, cara amiga. Você realmente é que errou porque quis.
ninguém mandou você errar. Indenização. A condenação também abrange o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões. Esse valor será quitado de forma solidária por todos os condenados, independentemente da pena. As ações penais julgadas foram essas que estão aí, que não vou repetir o número delas, né? Denúncias. Também em sessão encerrada no dia 8/3, a primeira turma do STF recebeu denúncias contra mais 6 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada em decorrência da participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023. Por unanimidade, o colegiado entendeu que as peças apresentadas pela PGR detalharam adequadamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o papel de cada acusado e a classificação dos delitos. Vejam que são 5 a 6 tipificações criminais em que esse pessoal foi denunciado. As ações penais serão instauradas contra instigadores e executores da invasão e depredação da Praça dos Três Poderes, investigados nas petições PETs 10837, 10854, 10870, 10997, 11021 e 11082. Nessa fase processual, não é formado juízo sobre eventual culpabilidade, bastando a apresentação de indícios razoáveis de autoria e de materialidade dos crimes para dar início à ação penal, momento em que haverá coleta de provas, que inclui os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação. Só depois o STF irá julgar se condena ou absolve os réus. Competência. As novas denúncias e ações penais instauradas sobre os atos antidemocráticos de 8/1 estão sendo analisadas pela primeira turma do STF. Isso ocorre porque, em dezembro de 2023, o regime interno do STF foi alterado para restabelecer a competência das turmas para processar e julgar ações penais em trâmite no tribunal. As ações que já estavam em andamento antes da publicação da emenda regimental, inclusive de outras referente aos atos antidemocráticos, permanecerão em análise no plenário. Então está aí a matéria em que foram condenados mais 15 patriotários, formando um total até agora de 131. Então, se eles foram condenados, acusados e denunciados em 5 a 6 tipificações criminais, então não poderia chegar a um outro número de condenação a não ser esse em que se baseou o STF, que na realidade é uma pena mais ou menos mediana em função do máximo do tipo penal que pressupõe cada artigo. Em cada um desse pessoal foi indiciado e denunciado posteriormente para julgamento pela Suprema Corte deste país. Então vamos aos meus comentários, né? Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga, né? Eles pensaram que nada ia acontecer, que realmente nada viria de consequência,
e na realidade todos eles estão se estrepando. E bem feito, porque eles tentaram abolir o Estado democrático de direito e pediram intervenção militar. Então é isso que realmente são merecedores. Não! Veja bem, todos os patriotários que participaram da manifestação dos atos golpistas do 8 de janeiro se dizem inocentes e de que foram para Brasília orar. Mas que tipo de oração foi essa? Sinceramente, não dá para entender uma oração que tem como consequência depredar praticamente tudo que viram pela frente. Que tipo de oração é essa? Sinceramente, não me convence e não conhecia. Que é interessante essa gente, né? Toda aí para Brasília, mães, pais de famílias, idosos, idosas, se dirigiram para a capital federal para um ato religioso de orar, de rezar, de orar pelo presidente eleito para que tudo desse certo. Segundo alguns depoimentos de alguns patriotários, ou de todos eles, foi isso que eles foram fazer em Brasília. Glória a Deus, glória a Deus. Praticamente buscando inocentar o mentor intelectual de tudo isso e aquelas pessoas que realmente financiaram e participaram de alguma forma no incitamento e na organização desses atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado. Minha gente, tenham dó, né? Agora, só gostaria de perguntar que gota serena de oração foram essas pessoas que terminou com toda aquela quebradeira, depredação, baderna, destruição e um verdadeiro estado de terra arrasada, um verdadeiro caos. Que diacho de orações foram essas, minha gente? Sinceramente, só sendo realmente gente amalucada, idiota ou de má fé mesmo, porque é isso que realmente vocês são e foram fazer em Brasília nesse dia. Já avisei que vai dar merda isso. Sinceramente, se toda manifestação pacífica para orar fosse desse jeito, religiosidade que fique bem longe de mim. Como realmente nunca fui muito de religião nenhuma e desse tipo não quero de forma alguma. Não gosto de religião e principalmente desse tipo, aí é que tenho mais nojo mesmo. Então, na hora do aperto, se dizem inocentes, todos apiedados, mansinhos, mas sinceramente, vocês nem desculpas merecem pelo que de danos causaram e principalmente pela tentativa de derrubar a democracia, o Estado democrático de direito e pedir uma ditadura militar. Vocês não são inocentes, não. Vocês são bestas, burros ou o quê? Sinceramente, vocês realmente são malucos mesmos. E cada dia que passa, fico convencido disso. Malucos ou criminosos mesmos. É isso que vocês na realidade são de verdade. Acredito que os dois são criminosos e malucos. Você conhece a piada do pônei? Não, pônei eu. Eu tenho um probleminha. Puta que pariu. Agora vem com essa direita aloprada e irresponsável também reclamar das penas imputadas a cada um de vocês, variável entre 14 a 17 anos. Eu acredito ser uma pena intermediária em se tratando de crime comum.
a pena está dentro da dosimetria correta. Pela denúncia ofertada pelo Ministério Público, pela PGR, de 5 a 6 crimes em cada associado nessa senda criminosa do 8 de janeiro do ano passado. Então vocês talvez pegassem até mais tempo, mas ainda estão pegando uma pena intermediária. Muitos falam em crime hediondo que recebe pena menor, mas sem ter o devido conhecimento entre o significado de crime hediondo e crime comum, porque esse pessoal está sendo condenado pela prática de crime comum. Vamos ver a diferença entre crime hediondo e crime comum. Veja bem, pois bem, no crime hediondo, a depender dos antecedentes do apenado, a progressão do crime começa com o cumprimento de 2/5 a 3/5 da pena aplicada. Então prestem bem atenção. Enquanto que nos crimes comuns, que é o caso dos patriotários, a progressão começa quando do cumprimento de 1/6 da pena. É o que vai acontecer com os patriotários condenados. Eles vão ter direito à progressão quando cumprirem tão somente 1/3 da pena. E isso se seguirem direitinho as regras dentro da prisão. Se não seguirem, se fizerem alguma besteira, poderão ter a pena, evidentemente, reavaliada. E aí é outra história. Então a diferença entre a prática de crime hediondo e de crime comum está justamente na progressão. Veja bem, é bem simples de compreender. Quem pratica um crime hediondo e pega, por exemplo, 13 anos de reclusão, fica mais tempo na prisão do que quem recebe 17 anos de prisão, como no caso dos patriotários. Então, minha gente, é essa a diferença. É só uma questão matemática e não como a extrema-direita está difundindo erroneamente por aí, buscando enganar vocês e mexer na mente tosca de cada um de vocês. Não venham esses canalhas da extrema-direita com essa narrativa para tentar distorcer a realidade dos fatos, porque é desse jeito que funciona entre crime hediondo e crime comum. Porque uma coisa é crime hediondo e outra coisa é ser condenado em crime comum. Esse pessoal tirou tentar a nossa liberdade, acabar com a democracia, com o Estado democrático de direito. Então, nada mais justo do que sofrerem essas consequências, essas condenações. Então, bem feito para esse pessoal. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Que diacho de pai, mãe, idoso, idosa foi fazer em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023? Sinceramente, vocês ou foram inocentes, bestas, ou burros, ou idiotas, porque isso, minha gente, pai de família, mãe de família, idoso ou idosa responsáveis, não fazem isso de jeito nenhum, né? E pior é que não entregaram ninguém, nem os financiadores, nem quem idealizou tudo isso, nem quem planejou, permaneceram calados, né? Nada disseram. Então, bem feito pela pena aplicada a cada um. Cada um está de parabéns por continuar acreditando e defendendo essa extrema-direita fascistoide, porque é isso que realmente
vocês são tolos e imbecis. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, e eu pergunto ainda, será que vocês foram fazer turismo em Brasília nesse 8 de janeiro? Então que cada um venha a sofrer as consequências por esse turismo mal feito que terminou numa destruição, numa quebradeira, numa depredação sem precedente nas sedes dos três poderes. Então, será que vocês são realmente inocentes ou culpados? Então, que paguem realmente pelo que fizeram. É isso aí. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para que a plataforma venha a reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga e comente aí embaixo. Você acredita que esses patriotários no dia 8 de janeiro foram a Brasília orar, foram fazer turismo, foram simplesmente conhecer Brasília? Comente também, porque pai de família, mãe de família, idoso ou idosa foi a Brasília de lugares tão distantes no dia 8 de janeiro para promover toda essa bagunça nos três poderes. Comentem aí embaixo. Será que realmente mereciam ser condenados? Comente também aí embaixo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e prometo voltar a qualquer momento com mais um vídeo importante e especial diretamente para você.